Principais diferenças entre os dois pais da psicanálise, Jung e Freud. Onde Freud é mais pragmático e dá origem à psicanálise freudiana, e Jung ele é mais dogmático, mais profundo no misticismo, ou caminha mais para o misticismo, mas também não deixa de ter uma grande contribuição para a psicanálise analítica. Vou falar algumas diferenças entre eles. E o inconsciente. Freud via o inconsciente como um depósito de coisas reprimidas, tipo desejos, traumas. Jung via como uma fonte criativa com arquétipos e potencial de crescimento. A libido. Freud via como uma energia sexual e Jung como uma energia psíquica mais ampla. A individuação versus ego. Jung foca no self, integral, individuação, enquanto Freud no ego e o controle. Religião e espiritualidade. Como já dissemos, Jung via parte do processo de cura na espiritualidade, enquanto Freud como uma ilusão. Freud chamava, inclusive, a religião como ópio do povo, que era como se fosse um delírio, algo que a pessoa buscava para explicar sua própria existência. Enquanto Jung já pregava bastante, explorava bastante o inconsciente coletivo, que era o conhecimento adquirido dos xamãs, dos pontífices entre céu e terra e etc. Freud viu o inconsciente tipo um caldeirão de coisas reprimidas que o ego precisa controlar. A psicanálise foca em trazer à tona esses conteúdos para resolver conflitos, ou seja, uma coisa mais própria do indivíduo. Enquanto Jung foca no inconsciente, que o inconsciente é um parceiro, uma fonte de criatividade e crescimento. A ideia é dialogar com ele, integrar as partes escondidas, sombra, ânima, etc., para tornar inteiro. E tem também a questão da teoria dos tipos psicológicos de Jung, introvertidos versus extrovertidos, função do pensamento, sentimentos, sensações, intuição, que Freud não trabalhou assim. Então, a diferença entre os dois pais da psicanálise, que um era declaradamente ateu e assim via as coisas do ponto de vista mais pragmático, ou seja, era tudo uma questão material e que tudo estava no indivíduo. Então, ele classificou esse aparelho psíquico em 3 instâncias, o inconsciente, o consciente e o superego, onde o inconsciente ficava coisas reprimidas e recalcadas da nossa vida, inclusive coisas tão obscuras e tão repugnáveis que nem mesmo nós, no inconsciente, conseguiríamos lidar bem, por isso ficava no inconsciente. Exemplo, o incesto, e por aí vai. Então, o que nos animais irracionais é algo normal, eles, exemplo do cachorro, da vaca, do boi, que faz sexo, né, entre pai e filho, irmão e irmã, porque eles não têm essa consciência. O humano, por ter essa consciência, e é gravado como repugnante pelo social. Então, o inconsciente nosso, humano, é como se fosse dos demais animais. Enquanto nós desenvolvemos a consciência, ou seja, a parte do ego, os animais irracionais não. Por isso, temos aquilo que é certo e errado, aquilo que pode e não pode, que deve e não deve, e por aí vai. Então, a questão do Freud ser mais dogmático, ele achava que toda a cura, né, por recalque, desenvolvimento, individuação, etc. e tal, partia do indivíduo para o indivíduo. Enquanto Jung trabalhava mais a questão do coletivo, que a gente mas não é muito individualizado no primeiro momento, que a gente nós somos, na verdade, herança dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa comunidade e por aí vai. Então, são algumas diferenças, mas que ambos contribuíram muito para o desenvolvimento da psique humana.